Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Então, sem mais enrolação, bora pra vinheta. Fala galera, hoje vamos falar sobre perseverança. Aqueles que perseveram, aqueles que continuam e aqueles que têm esperança. Então fica comigo aí até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E não se esqueça de interagir conosco, deixa aquele seu like e aquele seu comentário. Fala galera, hoje como vimos, vamos falar de perseverança, esperança e aqueles que perseveram. Para começar esse vídeo, vamos lá comigo em Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Fala galera, eu decidi começar o vídeo com esse versículo justamente porque tem vários elementos que podemos aprender muitas coisas valiosas. Primeiramente, confia no Senhor de todo o coração. Quero te perguntar, você tem confiado no Senhor de todo o seu coração? Eu vou falar particularmente da minha vida porque passei assim por alguns momentos onde a gente quer colocar o nosso braço para fazer. Não que nós não devemos agir, nós devemos trabalhar, agir naquilo que Deus tem falado, mas temos que ter a plena confiança que quem tem o domínio de tudo é Deus. E muitas vezes, por ouvir os desejos do nosso coração, por exemplo, em não permanecer em esperança, perseverante, nós acabamos sucumbindo ao desejo da carne. No sentido do que? Desiste disso, para com isso, faz isso, não, isso não é para você. Sobre não desistir. E realmente o perseverar, ele é um não desistir. Deus colocou algo na sua mão, você nasceu com um propósito para Deus. Então temos que perseverar naquilo que Deus tem falado para nós e não ouvir as vozes do nosso coração. Sei que é muito difícil a gente falar em vozes e discernir o que é Deus que está falando, o que não é, mas é importante que a gente busque essa intimidade. No vídeo anterior nós falamos sobre aprender a ouvir. Assim como temos que aprender a ouvir, necessitamos aprender a ouvir a voz de Deus, para que possamos perseverar naquilo que é certo, naquilo que é correto, e entregar a nossa confiança, a nossa fé de todo o coração para Deus. E em seguida ele vai dizer assim, não se estribe em seus próprios entendimentos. O termo estribe, para quem anda de moto, tem um lugar que você coloca o pé que se chama estribo. Esse termo ele vem de realmente se apoiar em algo que não seja si mesmo. Né? Não se vanglorie no seu próprio entendimento. O que nós sabemos como seres humanos, a nossa limitação humana é ínfima, é mínima perto do que Deus sabe de nós. Então, se Deus colocou algo no teu coração, tenha perseverança, vá até o fim, entregue isso para Deus de todo o teu coração. Não é porque Deus pediu algo para você que vai ser fácil. Essa semana que passou, por exemplo, eu tive uma prova que Deus me chamou para fazer. Né? E muitas vezes a gente acha, nossa, Deus me chamou, vai ser fácil. Mas não. O que Deus ele nos promete é que Ele estará conosco. Não vai ser fácil, mas Ele estará conosco. Eu vou dar um exemplo de alguém que perseverou. Moisés perseverou. Ele teve momentos ali que ele se sentiu afligido? Teve sim, certo? Mas é o mais importante, perseverar naquilo que Deus chamou ele para fazer. Moisés foi chamado primeiramente para ser um libertador. E Deus não falou assim, Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito. E depois falou, não, agora esquece lá o povo do Egito, não tira eles, vai para a Babilônia, vai para outro lugar fazer outra coisa. Não, Deus ele deu uma palavra e sabia que Moisés iria cumprir. E, principalmente, não foi fácil, mas foi Deus que capacitou Moisés. Assim como podemos ver isso em vários heróis da fé. Confia no Senhor, persevere no Senhor, certo? E não se estribe no seu próprio entendimento. Quantas vezes nós temos colocado algo do nosso coração para fora e temos sucumbido aos desejos do nosso coração, sucumbido ao desejo da nossa carne? Eu quero falar para você que a palavra fala muito de esperança, fé e perseverança. E se ela diz, é porque
Deus já sabia que precisaríamos usar isso, e lembrando que sem fé é impossível agradar a Deus. Então que possamos passar por essas situações com a nossa fé firmada na rocha inabalável que é Cristo Jesus, que possamos aprender a ouvir mais dele e não do nosso coração, que muitas vezes o nosso coração está dizendo, não, deixa isso, larga isso, sai do ministério, sai dessa igreja, vai fazer o que eu quero, que esse é o desejo da carne. Então temos que perseverar na doutrina de Cristo, naquilo que ele nos ensinou e principalmente naquilo que ele nos fala. Eu quero dizer para vocês que tudo que formos fazer, em algum momento, teremos uma aprovação, certo? E passar pelas tribulações com alegria, elas vão redundar em perseverança, em fé, em esperança, que por sua vez vão nos conduzir a um caráter maduro, vão nos conduzir a um desenvolvimento completo. Vamos comigo em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes, ou em nada vos faltará, em algumas outras versões. Vamos ainda em Tiago 1, a partir do versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu também quero dizer para vocês que é tempo de avançar. Avançar sim, no nosso propósito, no nosso chamado, no nosso ministério, na nossa família. Não é tempo de olhar para trás. Não é tempo de olhar para homens. É tempo de olhar fixamente a Cristo Jesus e ouvir diretamente dele o que você precisa, o que precisa ser melhorado, o que você precisa deixar para trás, porque Deus ele vai amadurecer os sonhos no seu coração. Precisamos perseverar até o final. Aquele que persevera colhe os louros da vitória. Aquele que persevera tem a recompensa de Cristo Jesus. Vamos comigo em Mateus 10, 22. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu quero falar para vocês, se a palavra já está dizendo é porque iríamos passar por situações, certo? Nos tempos atuais que vivemos, a gente vê muitas situações que já não se pode confiar nas pessoas. Não se pode ir no mercado de bicicleta e esquecer de prender ela no cadeado que provavelmente você será furtado. Então, a gente tem passado por muitas situações de mentira, de engano, das pessoas tentando nos trair. Eu quero dizer para vocês que precisamos perseverar na doutrina de Cristo, naquilo que Cristo nos ensinou, naquilo que a palavra nos instrui. E não é fácil, por isso que a palavra diz para perseverar. A porta continua estreita. Vamos comigo em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqueles, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra nos orienta a perseverar, a ter esperança e fé, e não desistirmos. E é claro que se a palavra falou, é porque aconteceriam situações que precisamos perseverar, que precisamos lutar, que precisamos continuar firmes, principalmente no que diz sentido à nossa fé. O que coloca a nossa fé em jogo, precisamos perseverar, nos posicionar. Hoje vemos uma série de polêmicas quando envolvem pessoas, principalmente cristãs, em relação a posicionamentos. Mas assim, a palavra que dita o nosso comportamento, é a palavra que tem que ser o nosso prumo, é a palavra que tem que ser o nosso nível. Se a palavra diz que é errado, é errado. Então, a palavra não diz que se alargariam as portas dos céus. Não, a porta, o caminho, ele continua estreito. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11. Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, eu quero deixar esse recado para você. Persevere até o fim, não desista, não largue o seu barco. Ao contrário, chame Jesus para estar com você no seu barco. Por hoje é isso, encerramos por aqui. Muito obrigado para você que ficou até o final e até o próximo vídeo.